Só vamos agora ao nosso conceito intermediário da aula de hoje, o router, tá? Tradução correta é router, tá? Mas eu vou falar router mesmo, tá? Router. Enfim, qual que é o objetivo do router aí, do roteamento, né? Que eu associe determinados parâmetros de URL com determinados componentes. Pô, mas o que isso vai me ajudar na minha vida? O que vai ajudar é que, se você tem um mapeamento de parâmetro de URL para componente, hora que você trocar a URL, você troca o seu componente na tela, tá? Então, o que a gente vai conseguir com isso? Fazer uma navegação, criar sessões de navegação, que a hora que eu clico no botãozinho, por exemplo, eu troco o URL, eu troco o componente da tela. Simplesmente assim, de maneira muito fácil. E o que eu ganho com isso? Se eu tenho esse mapeamento de rota, componente, tá? Se eu quiser colocar uma nova seção na minha página, uma nova funcionalidade na minha aplicação, enfim, qualquer coisa nova, o que eu preciso fazer? Eu só preciso criar uma nova rota, tá? Com um link, né? Alguma coisa para eu disparar essa nova rota e o novo componente. Só isso. Tudo isoladinho, bonitinho. Então, para crescer a aplicação, isso é uma maravilha. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo na hora que a gente for fazer o nosso exercício, mas já vamos fazer uma demonstração dos funcionamentos. Bom, para fazer esses mapeamentos, em algum momento, né, dado uma rota, eu escolher qual que é o componente da rota, eu vou precisar trabalhar com alguns componentes aí, todos eles, vamos dizer assim, muito familiares, tá? Primeiro deles vai ser o switch, tá? O switch, lembra do switch case, né? A gente tinha um switch e dado um caso ali, eu vou escolher, dado o switch, né? Dado a análise, né? Eu vou escolher um dos casos, né? Disparar um dos casos que correspondem à análise do switch. Ou ainda eu tenho o caso default, né? Que se nenhum dos casos anteriores foram atendidos, eu vou disparar o caso default. Aqui mesma coisa, eu vou ter um switch, vai ser, ó, dentro desta área aqui, eu vou ter que escolher uma das rotas, ou se nenhuma delas for disparada, eu posso disparar uma default, tá? Para fazer essa escolha das rotas, a gente vai ter uma tag route, tá? Dentro dessa tag route é que vai ter um mapeamento, ó, vou ter um path, falar, opa, dada essa rota, qual componente está mapeado para essa rota? Então, eu vou ter um atributo components, tá? Então, route, path, component. E aí o switch ele vai analisando esses paths. É esse path da rota? É o caminho da rota? Eu vou disparar esse componente, eu vou mapear para esse componente. Se não, vou testar outra rota. Esse path dessa outra rota aqui, do route aqui, ele bateu com a minha análise, bateu com a rota que o usuário acessou? Se bateu, faz o componente e vai fazendo isso. Caso nenhum deles tenha sido disparado, tá? A gente pode ter o redirect, tá? O redirect seria um caso, ó, o cara tentou acessar uma rota, uma URL, não está na minha aplicação, eu vou redirecionar ele para algum lugar, por exemplo, para minha home, tá? Tentou acessar uma rota, vai para home, tá? Ou vai para uma, caso você tenha um componente específico de erro, fala, ó, rota inacessível, página não encontrada, enfim, você pode redirecionar para esse componente que vai ter esse tipo de informação, tá? A gente vai ter esses três conceitos para a gente poder fazer esse mapeamento, tá? Mas não é só isso, tá? Além desses três componentes, tá? Eu vou precisar de um roteador por si só, tá? Esse roteador ele vai falar, opa, desses componentes aqui que eu possuo, tá? Caso o usuário tente acessar uma rota, eu vou verificar se esses componentes possuem o switch, ou seja, possuem essa questão do mapeamento, e se um deles tiver esse switch, eu vou trocar só ele. Como assim, tá? Vamos pensar o seguinte, vou pensar que eu tenho lá o meu cabeçalho da minha página, certo? Só cabeçalho, lá que eu tenho o menuzinho em cima do cabeçalho, tem barra lateral, não tem rodapé, não tem nada, e tem o conteúdo, certo? Se eu colocar dentro desse hash router o cabeçalho simples, igual a gente viu lá, componentezinho normal, retorna uma divisinha, tal, bonitinho, com os meus URLs, e aí eu tenho um outro componente embaixo que vai ter o switch dentro dele, tá? E aí o que vai acontecer? Se esses dois caras estiverem dentro do meu router, no caso do hash router, aqui eu escrevi agora, que eu percebi que eu escrevi errado hash router aqui, tá? Hash router, vou corrigir isso nos slides, tá? Se algum deles tiver, ou se eles estiverem dentro do hash router, a hora que haver uma alteração da URL, esse hash router ele vai procurar dentro do nav. Nav tem switch? Não, passa batido, ele continua intacto. O outro componente ele tem switch? Se tiver, ele vai entrar dentro desse componente, vai fazer a análise do switch e vai renderizar na tela o componente que bater com a análise do switch, certo? Portanto, ele só vai alterar
quem tiver o switch. Quem não tiver o switch, ele mantém intacto na tela. Então dá a sensação do single page application, certo? Porque eu tenho a minha página ali, a hora que eu acessar uma rota, eu não vou alterar a minha página inteira, eu vou alterar só um componente da minha página. Beleza? Vamos tentar aplicar isso, então, para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? No meu exemplo, então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar um componente aqui, new file, que eu vou chamar de nave, tá? Esse nave vão ter os URLs para links, né? Para eu acessar o link, tá? No caso, o botão com link, né? Porque a hora que eu acessar o link, ele vai fazer a chamada da URL, certo? Então, vou colocar um nave aqui, JSX. Tá bem lerdinho meu computador, tá? Dentro desse nave, CSX vai ser muito simplesinho, tá? Então, eu vou ter que retornar mais de um link, tá? Então, eu vou colocar aqui um import fragments de cara, tá? From React, tá? Então, export default props. Vou retornar o fragment, tá? E dentro desse frag, dois botões com link, tá? Então, botão 1. Dentro desse botão 1, eu vou ter um A, link com href, tá? Só que eu não vou alterar toda a minha URL, eu só quero o parâmetro dessa URL, tá? Nesse primeiro momento, tá? A gente vai utilizar o cerquilha âncora, né? Porque lembra que quando eu tenho uma âncora, né, eu navego dentro da própria página, certo? Eu não altero minha página, não tenho uma outra rota, é uma rota para dentro da minha própria página que eu vou ter as âncoras, certo? De acordo com o ID, você navega dentro da sua própria página. Então, primeiro a gente vai trabalhar com a âncora, tá? Então, vamos supor que eu tenho só uma barra, que vai ser o meu componente, que eu vou chamar aqui de home. Então, a hora que ele clicou no home, ele vai para o barra, certo? Teoricamente, teria que ir para o barra. E um outro botãozinho, tá? Que vai ser, a gente tinha feito o formulário soma, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou navegar entre um componente que eu vou criar agora e meu formulário soma. Então, formulário soma. Tudo bem, ó. Componente normal, tá? Nada de novo aqui. Eu vou chegar lá no meu index, tá? Vou colocar aqui. O que a gente criou? Nave, né? Nave. Vou colocar um barrinha aqui. E aí, import nave from ponto barra components barra nave. Bem, vou aqui na minha tela, tá? Home, formulário soma, certo? Legal. Deixa eu até tirar esse console por enquanto, tá? Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, falo, pô, mas eu quero nessa minha página aqui, ó, a hora que eu clicar no home, ele vai para o home, certo? A hora que eu clicar no formulário soma, ele vai para o formulário soma, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui, eu estava vendo que eu não fiz certinho, né? Não cliquei, não foi. Pequena anta, tá? Agora. Beleza, agora tá com o link, ó. Colocou o linkzinho aqui, ó. Hashtag barra. E o formulário soma. Mas que beleza, hein, meu filho? Vou colocar aqui form soma. Agora sim, tá? Depois de muito quebrar a cabeça, esse problema é extremamente complexo, enfim, tá funcionando, tá? Perceba que tá dentro da mesma rota que eu estou mudando, eu sou o parâmetro da rota. E quando é com cerquilha, eu estou indicando que eu estou navegando dentro da mesma página, que é a questão da ancoragem, né? Beleza. Dado isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um componente menu, porque eu quero navegar, um componente home, né? Que eu quero navegar entre o home e o with children, tá? Vou fazer assim, ó. Meu file, home JSX, tá? Esse meu home JSX eu vou fazer uso do children que eu criei, tá? Só pra gente usar um componente dentro de outro, já aproveitar o componente do props children, né? Que é o meu with children, lembrando que ele já está com o props children dentro dele, tá? Então, dentro do meu home, eu vou importar aqui o with children from ponto barra with children, tá? E aqui vai ser um export default props
Vou exportar ele direto, então o if children, vou colocar a barrinha aqui, certo? E dentro do if children, eu vou colocar um Pzinho, e eu vou escrever aqui, this is home. Ok? This is home, tá? Então agora eu tenho o home e tenho a navegação, né? Tem o home e tem o formulário. Teoricamente seria o conteúdo da minha aplicação, certo? Então aqui ainda continua dessa forma, porque está o formulário soma no principal. Mas teoricamente tem que aparecer o home, que seria a minha hora que eu tivesse nessa URL, né? Na URL barra teria que aparecer o home, clicar no formulário soma, volta para o home, volta para o formulário soma e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou ter que criar um componente aqui, que seria o componente de navegação, como eu falei para vocês, né? O meu roteador, certo? Porque a hora que houver uma alteração de rota, tá? Ele vai procurar dentro desse roteador quem que ele vai renderizar, porque dentro do roteador que vai ter o mapeamento entre rota e o componente a ser renderizado, tá? Então eu vou criar aqui um router, router.jsx, certo? Que é o meu roteador. Dentro desse router, né, a gente viu que a gente vai precisar da trinquinha ali, né? Switch route e redirect. Então, switch route e redirect. Redirect from. Aí que tá? Ele não é nativo, tá? Do React, beleza? Tanto é que, opa, aqui não, meu filho. Aqui, se a gente procurar por React Route, Router, desculpa, React Router, tá? Tem uma página só pro React Router, tá? É um projeto próprio, tá? Então a gente não vem junto com o React, tá? É para ser usado com o React, mas ele não vem junto com o React, tá? Então a gente vai ter que baixar isso, tá? E aí a gente tem algumas opções aqui, tá? Vou acessar aqui não, aqui já está até mostrando, ó. Ele tem um React Router específico para web, que no caso vai ser o React Router DOM, do Document Object Model, que é aquilo que o navegador usa para renderizar os componentes, enfim, o esquema o modelo de objetos do HTML, e tem um específico para o React Native, tá? Então aqui a gente vai trabalhar, na verdade, com dois pacotes. Um que é o React Router, que pode ser utilizado tanto para web quanto para mobile, tá? Que a gente viu que o React Native é para mobile. E a gente vai ter um específico, aqui um pacote específico para web, tá? Para fazer o roteamento em termos de página web, que vai ser o React Router DOM, tá? Do Document Object Model, tudo bem? Então a gente vai precisar baixar esses dois pacotes. Então, neste momento, tá? Eu vou parar a minha aplicação aqui e vou instalar os dois, tá? npm install. Eu já testei a última versão, tá tudo ok, tá? Eu vou mostrar a versão que vai ser baixada aqui, ó, React Router. E também vou instalar o React Router DOM, tá? Então, se eu colocar o tracinho DOM na frente, poderia ter passado os dois comandos em sequência, mas só para eu colocar para cima e colocar o DOMzinho na frente, não precisa nem copiar e colar. Beleza, instalados então, eu vou disparar o meu processo novamente, né? Ele vai abrir a página, mas eu já tenho uma aberta, eu só preciso do processo rodando. E uma vez que o meu processo está rodando, eu já posso fazer uso do React Router e React Router DOM, tá? No caso do Switch Router e Redirect, eles são do React Router, ou seja, você vai poder usar tanto na web quanto no native, tá? Quanto no mobile. Então, vai implementar, importar aqui o React Router, tá? Bom, e dado isso, tá? Eu vou exportar um componente que vai ter o switch, que eu falei, ó, eu vou pegar depois esse componente, eu vou jogar dentro
de um tipo de objeto router lá, dentro de um componente, desculpa, de roteamento, tá? E tudo que tiver dentro desse componente de roteamento, a hora que houver a troca da URL, esse componente vai analisar os componentes. Opa, tem switch aqui? Tem. Ele vai trocar, vai fazer a análise do switch e trocar o componente, tá? Então, eu vou exportar um componente aqui que vai conter o switch para eu pegar esse cara e jogar dentro do meu componentão que vai trabalhar com o roteamento para mim, tá? Aqui, então, eu vou exportar um componente, tá? Responsável por fazer o mapeamento, tudo bem? E aí depois vai ter um outro componente que vai analisar esse mapeamento, vai fazer essa chamada para mim, tá? Então, export default props, certo? Eu vou exportar um cara só, que vai ser um switch, então eu vou precisar do fragment, tá? Então, um switch. E aí dentro do switch, a gente falou que o case dele, né, é o route. Então, opa, route, tá? E dentro desse route, tá, a gente vai ter os paths, tá? O primeiro, por padrão, é chamado de, costuma-se colocar a tag exact, tá? Para não deixar ele tentar fazer, vamos dizer assim, um casamento com tags, ou tags posteriores que começarem com barra, ele fazer o casamento aqui também, tá? Então tem que ser a barrinha certa, tá? Exact path, component, igual. E aqui eu preciso passar no componente, o componente que eu quero fazer o mapeamento. Então, ó, se tiver barra, eu vou mapear para o home, certo? Então, eu vou ter que importar o home aqui. Import home from home, tá? E aqui no componente, eu coloco o home, tá? O outro que eu quero é o form add, deixa eu ver como é que tá na navegação, ó, form soma, tá? Form soma, quando tiver um barra form soma, quem que eu vou renderizar? Quem que eu tenho que exibir na tela? Vai ser o formulário soma. Formulário soma, tá? Esse cara aqui vai vir aqui e vai vir aqui. Certo? Ó, fiz o mapeamento. Então, barra vai para o componente, barra form soma vai para o formulário soma. E se por um acaso, tá? Lembrando que aqui eu posso fazer, para deixar mais simplesinho, né? Colocar uma barrazinha aqui, colocar uma barrazinha aqui. E se por acaso nenhum desses caras bater, tá? Então eu vou colocar no redirect, tá? Se vier qualquer rota, tá? Que não foi atendida anteriormente, qualquer rota, asterisco, tá? Você vai mapear para o home, tá? Então você vai mapear para o barra. Aí ele vai redirecionar para a barra, redirecionando para a barra, ele vai renderizar o home, porque eu fiz uma atualização de URL, certo? Então só preciso fazer isso daqui. Vou colocar um barrazinho aqui, tá? E agora eu tenho o meu switch, o meu trocador, certo? E agora que eu tenho esse switch, o que, que eu falei para vocês, né? A gente vai precisar estruturar a nossa página, falar, ó, tem a minha navegação, e aqui eu vou ter um componente que ele pode ser trocado de acordo com a rota, certo? Então eu vou colocar o meu nav e esse switch que eu acabei fazendo dentro de um roteador aí, porque a hora que eu trocar a rota, ele vai pegar esse roteador e vai falar, o nav tem roteador? Não. Esse componente que eu criei aqui, o router, ele tem um roteador dentro dele? Tem um switch? Tem. Então ele vai entrar dentro dele, vai analisar o switch e vai trocar o componente de acordo com a rota. Vamos lá então? Bom, como a gente está passando aqui, não estamos atualizando a rota em si, né? A gente está utilizando a âncora, na verdade, a gente está utilizando a rota, estamos alterando o parâmetro da rota, né? Mas a gente está utilizando a hash, tá? Para falar que a gente está dentro da mesma página, né? Como ancoragem. Quando eu estou utilizando o hash no link, eu vou ter que utilizar um roteador aqui bem específico. E cadê? Onde é que eu estou aqui? Está aqui. Vou ter que utilizar um roteador bem específico, que é o hash router, tá? Porque se o link vier por hash, eu tenho que utilizar o roteamento via hash, tá? E agora, tá? Perceba o seguinte, agora eu já vou renderizar direto na página web, tá? Não vou fazer um render no native, né? Agora eu preciso renderizar esses componentes, fazer essa análise e tudo já direto na página web. Então agora eu vou utilizar o React Router DOM, tá? Específico para a página web. Então eu vou colocar aqui um import hash router, tá? From, agora React Router DOM, tá? E esse hash router, então a gente falou o seguinte, ó, a gente vai criar ele aqui, hash router
tá? O nav vai ficar, né? O nav vai ficar ali em cima. E aí eu vou colocar um outro componente, que não vai ser esse formulário soma. Vou tirar ele daqui. Vai ser... Opa, desculpa. Selecionar o formulário soma para alterar os dois aqui. Tá? Vai ser o meu router, tá? Então, vou tirar aqui, ó. Router. From components router. Tudo bem? E aqui dentro do hash router, eu vou colocar esse componente router que eu criei, tá? Lembrando que o router, dentro dele, ó, vai ter o nav, renderizou o nav. Ele vai renderizar o router, mas o router, tá? É uma série de escolhas. Então, ele vai renderizar o conteúdo do router ali, vai ser renderizado de acordo com o path, certo? Então, se começar com a barra, vai renderizar o home. Se for form soma, formulário soma. Se for qualquer outra coisa, ele vai renderizar o home. Quer ver? Então, vamos lá, ó. Abrir minha página. Tá? Ó, se eu tá até com barra, mas vou começar normal. Aplicação normal. Perceba que o normal ele já jogou até para a barrinha, cerquilha barrinha, tá? Começou aqui com o home, certo? Se eu clicar no formulário soma, ó, eu fiz uma alteração da minha rota, do parâmetro da minha rota para form soma. Ele trocou para form soma. Se eu trocar para barra de novo, ó, home, form soma, home, form soma. Perceba que ele não está alterando o nav, ele só está alterando esta parte aqui, que seria a parte correspondente a o meu router. Então, vamos lá no index. Tá aqui, ó, só está trocando essa parte aqui que eu tenho o switch, tá? Se eu colocar alguma outra coisa aqui, ó, barra abacate, tá? Não tem. Aí, o que ele fez aqui? Ele redirecionou para a barra de novo. Tá? Então perceba que ficou bem simples a gente atualizar um conteúdo aqui. Ó. Ó como que a gente faz a atualização do conteúdo. A gente programou o conteúdo individualmente. Tá? Então cada conteúdozinho aqui ficou dentro do seu módulo. Então eu tenho um home, eu tenho o meu render do formulário soma. Se tiver uma outra página vai ficar certinho no módulozinho. Tá? Eu criei um mapeamento no router. Tá, de acordo com a rota, então só se for essa barrinha, você vai para aquele componente. Se for para o outro, vai para outro componente, assim por diante. E coloquei, né, a área que eu queria fazer essa atualização aqui dentro da minha aplicação React, tá? Imbuído do hash router, tá? E você fala o seguinte, pô, daqui a pouco, tá? Nos próximos itens, eu vou criar um outro formulário diferente, tá? E eu quero disponibilizar esse formulário na tela também. Eu quero que apareça aqui um botãozinho na minha aplicação. Nossa, eu já criei os slides, eu nem lembro o que tem mais para frente. Deixa eu ver o que a gente vai fazer mais para frente aqui. Ah, tá. Vou trabalhar com listas e tabela, vou ter um formulário, o cara digita alguma coisa para atualizar a lista. Tá. Então, vou ter um outro formulário. Formulário para lista, um formulário para tabela. Enfim, depois a gente vai ter um negócio para a gente trabalhar com ciclo de vida. E conforme eu for fazendo esses caras aqui, eu quero colocar eles na minha aplicação. Por que eu clicar, aparecer aqui também, certo? Olha o que a gente vai precisar fazer. A gente só vai precisar pegar, por exemplo, eu quero do formulário para atualizar a lista. Então, eu vou ter um componentezinho aqui, forma atualizar a lista. Programei ele como uma unidade isolada. Quero colocar ele na minha aplicação? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui no router, tá? Fazer um mapeamento, vou ter que definir uma rota para ele e o componente e, obviamente, colocar um botãozinho na navegação. Ó, duas alterações, programei ele de maneira isolada, então a gente tem aquele princípio da responsabilidade única, tá? Que é muito fácil de você programar, né? Programar de maneira isolada, em pequenas unidades, com pequenas responsabilidades específicas, tá? Não precisa inserir isso no meio de uma bagunça de código nem nada, bonitinho isolado. Quero colocar? Coloco na rota e coloco, obviamente, um link na minha página para disparar aquela rota. Só isso a gente atualiza a nossa aplicação, tá? Mas tem um detalhe também ainda, tá? Que falta falar nessa aula. A gente está utilizando aqui a navegação, tá? Por hashtag, né? Navegação por âncora, tá? Só que existe outra forma também de eu fazer esta navegação, tá? Que é, se de fato eu não quiser usar a hashtag, né, para não dar aquela impressão que eu estou navegando dentro da minha própria página, para dar a impressão que eu estou de fato mudando para páginas diferentes, mas ainda tem um comportamento de single page application, tá? Para isso, tá, a gente pode fazer uso do conceito que é chamado de browse router, tá? Em vez do que a gente está utilizando aqui, cadê você, meu filho? Em vez do hash router, a gente pode utilizar o browser router, tá? Além disso, também, tá? Em vez de utilizar o próprio link do HTML UA, também tem um objeto de link dentro do React Router DOM, tá? Então, a gente, para mudar a nossa aplicação um pouquinho, tá? E ver esses dois outros conceitos, tá?
que estão aqui. A gente vai trabalhar tanto com o link quanto com o React Router DOM para ver como é que fica, tá? Bom, e aí para conseguir esse efeito, tá? Eu vou fazer uso de um objeto chamado de link from React Router DOM, tá? E no lugar dos meus as com as minhas âncoras, tá? Eu vou colocar um link, tá? Então aqui, vou colocar aquizinho, só os dois. Então, link, tá? Aqui no final, no barra, vai ficar também, opa, cancelar aqui, vai ficar um barra link nos dois. No lugar do href, eu vou usar um atributo que é o to, tá? E agora eu não vou mais precisar da hashtag, tá? Não vou mais precisar da minha âncora. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é lá na minha aplicação, tá? Eu estou usando o hash router, que é um roteador específico para quando eu estou utilizando a hash, tá? O link por âncora. Agora eu vou trocar o hash router, vamos colocar aqui por browser router, também do React Router DOM, tá? Feito isso, a minha aplicação já está atualizada. Aqui é a minha aplicaçãozinha, tá? Não está mais aparecendo a hashtag barra, tá? A hora que eu vou para o soma, ó, ficou barra form soma, tá? A hora que eu vou para o home, ficou home. Home barra soma, home barra soma, home barra soma. Temos aqui o nosso componente e sem precisar da hashtag aqui em cima. Beleza, pessoal? Então é isso que nós temos para tratar sobre roteamento. E faltou deixar claro, né, as versões que eu estou utilizando. Então, só para mostrar para vocês, tá? React Router DOM 5.2.0, tá? E React Router 5.2.0 também, tudo bem? Só por caso apresente alguma incompatibilidade aí, vocês podem instalar exatamente essa versão que eu estou utilizando. Beleza, pessoal? Então é isso e até o próximo conceito.